Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi gordo. O mercado que já vem de uma certa estabilização aí nos últimos dias. Será que perdeu aquele ímpeto de alta? Será que estamos chegando num teto dos preços? O que está acontecendo com o mercado? Pergunta para o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por nos ajudar a entender o que está acontecendo. Teve um fôlego, o mercado subiu, São Paulo bateu ali nos 230. Agora parece que está difícil de sair desse patamar de preços. O que aconteceu, Fernando? O que mudou no cenário aí? Ou é normal, um comportamento normal para o momento? Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. O mercado do boi acomodou, principalmente em São Paulo, nesse patamar dos 230. Os frigoríficos, eles até tiveram uma dificuldade ali entre os meses de junho e julho para fazer as escalas, o que justificou essa recuperação de preços da arroba. Então, nós vimos essa escalada de preços, tivemos negócios acontecendo até mesmo acima dos 230 em dado momento, mas agora o mercado já está um pouco mais tranquilo, um pouco mais acomodado. O que acontece agora? Os frigoríficos estão mantendo escalas de abate entre 7 a 9 dias úteis em São Paulo. Estão mantendo esse padrão de preço, né, esse padrão de escala. Não é uma escala muito longa, mas também não é uma escala aí que exige ação imediata, exige que a indústria chegue pagando ali 240, acima desse patamar que está vigente hoje no mercado. A oferta se ajustou, Fernando? Então, houve um ajuste entre oferta e demanda aí? Na verdade, nós ainda sentimos uma oferta um pouco retraída nas praças paulistas, mas de qualquer forma, no mercado paulista, mas de qualquer forma o que a gente observa é que as indústrias estão conseguindo aí, vão mexendo ali na capacidade ociosa, diminui um pouquinho o abate ali, muda um pouquinho as escalas, vai reorganizando essas escalas. Por que as indústrias estão fazendo isso? Agosto está chegando. E junto do mês de agosto, vai ter uma grande quantidade de animais confinados entrando no mercado. E isso é muito importante para as indústrias, em especial essas de maior porte. Por quê? A temporada 2024, o ano de 2024, foi um ano em que nós tivemos uma grande incidência de contratos a termo. Tanto pecuaristas quanto as indústrias firmaram muitos contratos a termo nessa temporada. Então, essa programação de entrega dos animais de confinamento, esse boi de parceria, vai estar muito presente no mercado a partir do mês de agosto. Então, para a indústria, ela está segurando ali, fazendo esse jogo de segurar os preços, até que, de fato, entrem esses animais confinados no mercado, esse boi de parceria, e aí coloca um pouco de água nessa fervura, que diminui um pouquinho essa possibilidade de alta de preços. Ela administra essa escassez momentânea, espera chegar a oferta, e com a oferta que vai chegar, ela consegue estabilizar preço, consegue, quem sabe, até baixar preço, Fernando, na sua expectativa, ou não? Vai só consolidar o atual patamar? Passando a primeira quinzena de agosto, que é um período em que nós temos Dia dos Pais, é um ponto de consumo muito importante aqui no mercado interno, aí sim a gente pode ver a indústria testando patamares mais baixos de preço, a depender realmente de como que vai se comportar essas escalas. Mas aí nós temos uma característica diferente. Animal terminado em regime intensivo, por mais que o pecuarista não tenha feito contrato a termo, é um boi que a gente diz que tem prazo de validade. Ele precisa ser negociado o mais rápido possível. Por que isso tem que acontecer? A cada dia a mais do animal ali dentro do confinamento, é um dia a mais de diária do boitel, ou é um dia a mais de nutrição animal, de custo de manejo. Então, tudo isso vai apertando a margem desse pecuarista. Então, para o confinamento, o ideal, o animal está no peso para o abate, colocar ele, logo mandar ele para a indústria o quanto antes, para conseguir ter um bom resultado, uma boa rentabilidade. E lembrando aqui o seguinte, para o pecuarista que está aqui nos acompanhando, rentabilidade para o confinador nessa temporada, se ele fez contrato a termo, se fez uso das ferramentas de proteção do mercado, ele conseguiu uma boa rentabilidade. Os custos ainda estão baixos para confinar agora em 24. Nós temos aí uma boa disponibilidade de insumos para nutrição animal, da mesma maneira que nós também temos preços de reposição que estavam interessantes ainda. Boi magro, etc., ainda estava com um preço interessante. Ô Fernando,
Essa questão da Newcastle no frango, ela já começa a afetar e ela pode, de alguma forma, acelerar essa atenção que você coloca aí no mercado, principalmente para a segunda quinzena de agosto? Newcastle ainda não trouxe efeitos práticos dentro do setor do mercado de carnes aqui no Brasil, nem para carne de frango. Por que eu falo isso? Porque, basicamente, só contextualizando um pouquinho para quem está nos acompanhando, o Brasil declarou autoembargo de acordo com os protocolos, os acordos firmados entre Brasil e seus parceiros comerciais. Vou citar alguns exemplos aqui. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita são dois países que fizeram, ali, que, de acordo com o protocolo, fecharam o Rio Grande do Sul. As exportações de carne de frango do Rio Grande do Sul estão suspensas. O Japão foi um país que fechou em raio de ação. Num raio de 50 quilômetros do município de Antagorda, o Japão não compra carne de frango brasileira. O problema, nesse momento, é a China. Por que é a China? A China não está comprando carne de frango do Brasil, do território brasileiro. Todos os estados brasileiros não podem vender frango ou produtos avícolas com destino à China. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos com um volume represado dentro do mercado interno, mais ou menos 45 mil toneladas de carne de frango todos os meses e 100 milhões de dólares em arrecadação, o que a China representa nos embarques de carne de frango. Mas não é uma carne que está no mercado ainda. O frigorífico está esperando a China falar pode mandar para voltar ao normal, certo? Exatamente. Exatamente isso. Esse produto está estocado ainda. Lógico, para as indústrias, esse estoque parado representa custo. A gente já discutiu isso naqueles momentos de embargo à carne bovina brasileira, de alto embargo à carne bovina brasileira, isso já foi discutido anteriormente, né? Estoque parado é custo para essa indústria. Mas não quer dizer necessariamente que isso vai chegar ao mercado interno. Quando que isso passa a ser problema, Fernando? O problema começa a acontecer quando esse alto embargo se estender além de 30 dias. Fontes ligadas, eu conversei com o pessoal do MAPA, conversei com algumas pessoas da BPA que estão participando aí das negociações com as autoridades chinesas, estão determinando as estratégias do país pela reabertura dos mercados, e a sinalização que eles deram é de um otimismo que entre 10 a 15 dias aí essa situação vai se resolver entre a maior parcela dos nossos compradores de carne de frango. Então, nós não teremos um período tão longo assim de alto embargo como foi nos casos de carne bovina. É muito importante a gente dizer isso, porque tem muita desinformação circulando hoje no mercado, coisas dizendo, por exemplo, que a doença de Newcastle vai afetar a produção de carne de frango, consumo de milho, vai derrubar o preço do boi, derrubar o preço do suíno. Ainda não. Que essa queda no atacado que está sendo registrada agora já é efeito aí de uma entrada maior de carne de frango. Não é nada disso, então, né? Não. É sazonalidade do mercado. Segunda quinzena do mês é um período tipicamente mais fraco em termos de consumo. Então, isso vai gerar um efeito negativo. A reposição entre atacado e varejo ela está mais lenta. E isso está fazendo com que os preços da carne bovina acabem recuando no mercado atacadista, que é bem natural para esse período do mês. É normal que isso aconteça. E é importante a gente voltar a falar um pouquinho sobre Newcastle, que eu quero traçar aqui o seguinte ponto. É um caso isolado no município de Antagorda, uma vulnerabilidade que foi criada pela tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul ali em maio. Né? Em condições normais, o Brasil não teria uma ocorrência dessa em uma granja comercial. O Brasil não teria, não aconteceria um caso de Newcastle em condições normais, sem essa exposição a questões ambientais. Granjas são ambientes extremamente estéreis, são ambientes extremamente controlados, fluxo de carro, fluxo de pessoa, o abastecimento de água vem de fontes diferentes das fontes normais de abastecimento. Tá? Então, só para recomendar para a nossa audiência que está aqui nos vendo no Notícias Agrícolas, o consumo de produtos de origem avícola é extremamente seguro. Tá? Foi realmente uma fatalidade o que aconteceu, uma ocorrência isolada, e até mesmo com todos os laudos negativos que o Brasil tem em mãos, fica mais fácil da gente reabrir os mercados um após o outro. Então, agora é só realmente esse trabalho de diplomacia para conseguir logo essa reabertura, para que danos maiores não aconteçam aqui para o setor carnes brasileiro.
Muito bom, Fernando. Principalmente essa sua fala de tranquilidade aí para o mercado nesse momento. Problema seria só a partir do 30º dia aí, obviamente, porque a China o Brasil ia ter que distribuir esse produto que vai para a China. São 45 mil toneladas mês, como o Fernando adiantou aí para a gente. Imagina colocar 45 mil toneladas sendo embarcadas para outros países, adicionando isso a outros países ou até colocando isso no mercado interno. Daí sim criaria aquela condição de competitividade aí com a carne bovina e as consequências que a gente já tratou aqui no Notícias Agrícolas. É isso, né, Fernando? Resumidamente é isso. Então, ficar atento aos desdobramentos da doença de Newcastle, que isso pode gerar dentro do mercado, mas por enquanto ficou mais no quesito especulação de mercado do que na prática, né? No prático, não tivemos aí grandes impactos por enquanto. Precisamos aí acompanhar, né, o desdobramento dos fatos. E agora é uma questão de diplomacia realmente, né, sentar para negociar com os nossos pares, com os parceiros comerciais do Brasil e restaurar esse fluxo de comércio ao seu normal o mais rápido possível. Esse é o essencial, até para diminuir os efeitos dos prejuízos sobre a avicultura de corte brasileira e principalmente sobre a avicultura de corte do Rio Grande do Sul. Já foi bastante prejudicada, né, em função de tudo que aconteceu no estado. Então agora precisa um trabalho amplo de reconstrução e mais esse baque agora. Então precisamos aí de celeridade para realmente conseguir reabrir esses mercados o mais rapidamente possível e colocar o trem nos eixos, né, o trem no trilho. Isso é o mais importante. Boa, Fernando. Meu amigo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações aí do mercado. Volte sempre, Fernando. É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima. Você sabe que a gente conta mesmo, né, Fernando? Brigadão, viu? Grande abraço para você, meu amigo. Um abraço, até mais. Tá aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo informações importantes. Portanto, como o Fernando colocou, colocando o vagão no trilho, colocando o trem na linha. A gente imaginou que pudesse ser uma coisa imediata, mas calma aí. Por enquanto, o que os frigoríficos estão fazendo é segurando essa produção para que no momento que a liberação acontecer das exportações, elas tenham produto para entregar e para levar aí para ser embarcado. O problema é se começar a demorar muito esse autoembargo e se principalmente a China começar aí a evitar que as exportações aconteçam por conta aí do volume que a China importa do Brasil. Daí sim isso seria um problema, mas segundo o Fernando, pelo menos durante os próximos 30 dias aí não existe muita preocupação com esse excesso de oferta de frango no mercado não, que poderia contaminar os preços da arroba do boi gordo. Muito bem, deixa eu contar para vocês como estão os preços lá na B3 do boi gordo nesse momento. A arroba, desculpem, trabalhando com alta, julho 231,50, alta de 0,41%, agosto 233,35, alta de 0,17%, setembro 235,80, alta de 0,38%, outubro R$ 239,95, alta de 0,44%. Indicador CPEA acabou fechando o dia de ontem a R$ 230,40, uma queda de 0,48%, mas ali nos 230 que o Fernando se referiu aí na entrevista dele. Aliás, obrigado pela participação do pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, obrigado aí pelas mensagens. A gente também fica aqui esperando que uma solução imediata aconteça aí para essa questão do Newcastle e que logo os nossos parceiros comerciais possam retomar as suas exportações e que as coisas voltem ao normal. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.